Mateus 18, 21 em diante diz assim: Então, aproximando-se Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. E então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia conhecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a sua dívida. 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? Vamos orar? Pai, abençoa a nossa vida. Nos fortalece, Senhor, hoje nessa noite. Nós precisamos, ó Deus, de uma direção de bênção, de paz e principalmente de salvação, Senhor. Estamos andando contigo nessa terra para que um dia a gente possa andar contigo na eternidade. E nós suplicamos, ó Deus, que essa palavra nos direcione ao centro da tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Você diga amém e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. A mensagem dessa noite tem o título: Posso ser salvo se me recuso a perdoar os outros? E essa é uma questão que alcança a minha vida e também a sua. No texto que nós lemos, nós vamos ver Pedro questionando Jesus sobre quantas vezes eu devo perdoar a ofensa de alguém que fez a mim. E Pedro usa uma palavra do costume judaico dizendo: até 7 vezes, Senhor, isso está correto. Eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes se ele me ofender. E pensando que Jesus amenizaria isso, Jesus complica ainda mais, dizendo que até 70 vezes 7. Mas nós não estamos falando de pecados diferentes. Nós estamos falando da mesma ofensa. 70 vezes 7 são 490 vezes a mesma ofensa causada num dia, Jesus dizendo: você tem que perdoar. Traduzindo e resumindo isso, o que Jesus está querendo dizer é: não importa quantas vezes o teu amigo, o teu irmão, o teu conhecido ou até mesmo um estranho possa ofender sua vida num dia, é obrigatório com que você o perdoe todas as vezes. Quando nós falamos de perdão, na vida de muitas pessoas nós estamos falando de uma cadeia. Como é difícil liberar perdão. Ser perdoado é bom, ser perdoado é gostoso, ser perdoado é prazeroso, mas liberar perdão, tratar com a pessoa que me ofendeu é outra história. E Jesus, ele está ensinando e discipulando Pedro
para que ele possa entender quais são os princípios e propósitos do reino. Nós, nesse mês, estamos falando sobre ser cheios do Espírito Santo. E uma coisa que implica ser cheio do Espírito Santo é eu ter o mesmo comportamento, as mesmas características daquele que tem o Espírito. Então, Deus quer com que eu seja semelhante a Ele. Jesus está falando para Pedro que esse é o comportamento do reino. Aquele que quer viver no reino precisa viver dessa maneira. Então, a parábola de Jesus, ela chega a ser um tanto quanto impressionante, porque Jesus vai usar alguns números, como 10.000 talentos, e isso seria alguma coisa em torno de alguns bilhões de dólares em uma cotação atual de hoje. Tentaram fazer esse cálculo, mas ainda é algo indescritível, desconhecido meu e seu, porque nós estamos acostumados a pagar uma prestação, um boleto de uma casa, a parcela de um carro, de um telefone celular ou até mesmo das Casas Bahia. A dívida para esse tempo da história bíblica e também para o tempo de hoje é uma dívida que eu posso dizer a você como que impagável. Jesus está falando de algo que é extraordinário do seu tempo. Ninguém tinha condições de pagar uma dívida deste tamanho, até mesmo porque ninguém teria como ter uma dívida desse tamanho. Então Jesus usa algo no superlativo, imenso, maior do que aquilo que a gente possa imaginar, e a gente pensa, como é que isso pode acontecer? E Jesus está contando, é que Jesus está forçando os limites dos seus ouvintes. Uma coisa que eu preciso entender, toda vez que Jesus fala comigo, me orienta em alguma coisa, Jesus está forçando o meu entendimento a compreender as coisas do reino. E as coisas do reino são sobrenaturais, elas não são naturais. Então eu sempre preciso levar a minha mente à altura do tamanho das coisas do reino de Deus. O próprio Deus disse, não são meus pensamentos como os de vocês, são mais altos. Então a gente precisa pensar dessa maneira. Em comparativo, Jesus vai usar uma outra dívida, e essa a gente conhece muito bem. Alguém que estava devendo alguns denários, ou alguém que estava devendo o seu salário do mês. Eu não sei, mas parece que o mínimo agora está em 1.200 e alguns reais, 216, se eu não me engano. Mas é uma dívida que é conhecida da gente. Dever R$1.000 hoje pode ser uma situação muito difícil para algumas pessoas. Porém, eu tenho certeza que tem 80% dessa igreja que deve muito mais do que R$1.000. Então essa é uma dívida simples, conhecida de todos nós. E Jesus está usando esses dois fundamentos para mostrar que alguém que tinha uma dívida impagável chegou no seu Senhor e disse, o Senhor pode me perdoar? Eu sei que eu estou errado, reconheço o meu erro. E eu digo que ele só chegou a esse ponto porque chegou o dia de uma cobrança. E eu quero te lembrar, não importa quanto você deva, o dia do acerto de contas irá chegar. Quer muito, quer pouco, a conta terá que ser paga. E esse servo chegou no seu senhor e falou, olha, eu estou devendo algo absurdo, se eu te der a minha vida, se eu te der a minha casa, se eu te der os meus bens, se eu me tornar um escravo teu, eu não terei condição de pagar. Por favor, eu te imploro, tenha paciência comigo, se um dia eu tiver condições, eu te pago. E Jesus diz que o rei foi benevolente, agiu com misericórdia e mandou esse servo para casa, não tornando escravo nem ele, nem sua mulher e nem seus filhos. Esse rei tinha todas as condições e também todos os direitos de exigir desse homem com que a dívida fosse paga. Porém, ele foi generoso. Em contrapartida, quando esse servo perdoado sai da presença do seu Senhor, e que fique bem claro, ele saiu recebendo o perdão, ele encontra alguém que deve a ele infinitamente menos, algo que pode ser pago. E tratando da questão ofensa, a ofensa que ele fez ao seu Senhor não se compara à ofensa que seu servo fez a ele. Mas infelizmente, ele não consegue entender o que é perdão. E aquilo que ele recebeu, ele não conseguiu dar. Ele exige com que o seu subordinado pague a conta. Mas eu não tenho condições, tenha paciência comigo, não importa. Eu quero que você pague a conta. Me pague o que você deve. Mas Senhor, o Senhor acabou. Não importa a minha vida.
O importante é a sua dívida. Paga-me o que você deve. E ele não tendo condições, o subordinado não tendo condições de acertar essa conta, ele é lançado na prisão e ali os seus conhecidos ou seus companheiros ficam muito furiosos porque o que aconteceu era injusto. E preste atenção, quem está contando algo injusto é Jesus. E o que Jesus quer fazer com os seus ouvintes? Primeira atitude de Jesus. Jesus quer tornar essas pessoas enfurecidas com a justiça praticada. Para que uma palavra possa ser ministrada no meu coração, o meu coração precisa ser trabalhado para isso. E Jesus, ao testemunhar isso, Jesus está mostrando para essas pessoas: olhe, fiquem indignados porque coisas assim estão acontecendo. Jesus está tornando essas pessoas enfurecidas e sua história de contar a maneira soa como injusta. O que aconteceu é injusto. O rei que tinha toda a autoridade foi bom, foi generoso, foi misericordioso. E o servo que não tem toda a autoridade, o servo não foi compreensivo, mas foi irado, foi malvado, foi perverso e não deu a oportunidade de receber perdão. Então, nós precisamos aprender algumas coisas com essa história. E a primeira lição que eu tiro dessa palavra é: existe uma graça descomunal do rei em perdoar dívidas. Jesus vai usar 3 figuras nessa história: um rei com autoridade suprema, um servo que está submisso ao rei e um subordinado que está submisso aos dois. E o rei tinha todo o direito de falar: se vira, dá seu jeito. No popular de hoje, dá teus pulos, mas eu quero que você pague o que me deva. Mas Senhor, isso é totalmente incabível, não tem como, não quero saber. Mas a primeira lição que eu aprendo é: existe uma graça descomunal, algo que a gente não é capaz de mensurar, de discernir, em perdoar. E o coração do rei está cheio dessa graça para manifestar a todos aqueles que se arrependem. Então, qual que é o objetivo? O objetivo do rei em perdoar tamanha dívida é demonstrar a sua imensa graça. O rei não está preocupado em mostrar os seus tesouros, acumular os seus tesouros, aumentar a sua quantidade de ouro ou aumentar a sua quantidade de servos. Jesus está mostrando um rei que tem no seu coração o desejo de mostrar quem verdadeiramente ele é. E ele é compreensivo, misericordioso, gracioso, dado a criar novas oportunidades. Já era para você ter dado 1000 glórias. Isso é o que Jesus está querendo mostrar. O rei não é qualquer um. E tamanha a atitude dele está somente voltada a ele mostrar o que está no seu coração. O rei quer dar uma demonstração de quem ele é. O rei quer revelar ao seu servo o que ele é capaz de fazer. O rei quer dar uma demonstração da sua natureza. E eu quero dizer para você: a natureza do rei é perdoadora. Segunda lição que eu aprendo é o absurdo de se fazer pouco caso dessa graça. Preste atenção. O rei não está interessado em acumular mais ouro ou apenas ter mais uma família de escravos debaixo do seu reinado. Mas ele dá uma demonstração da graça que domina o seu ser, que revela a sua natureza. Mas nós vamos ver que a segunda lição é o absurdo de fazer pouco caso disso. Existe algo aqui que não está sendo levado em consideração. Uma lição está sendo dada, um ensinamento está sendo aplicado, porém o que serve para mim não serve para você. O que eu mereço receber de Deus, você não merece receber de mim. Existe uma graça extraordinária manifesta e existe um pouco caso absurdo com aquilo que o rei decidiu fazer, porque se fosse considerada a atitude do rei, a atitude do servo seria semelhante. E hoje em dia nós encontramos pessoas que estão presos em cadeias,
dominados por sentimentos de não liberar perdão, magoados, doentes, porque estão fazendo pouco caso da graça. E por que eu falo pouco caso? As duas histórias são semelhantes. São dois homens que têm duas dívidas parecidas. E a primeira atitude deles, quando requerido a pagar aquilo que estavam sendo cobrados, a atitude é a mesma, caindo-se de joelho aos pés do seu Senhor. O homem que ajoelhou ontem para pedir perdão ao rei, não é capaz de perdoar aquele que se ajoelha hoje para pedir perdão à ofensa que foi feita. As duas atitudes são as mesmas. Até mesmo as palavras que Jesus usa são as mesmas. Ambos imploraram com a mesma palavra: tenha um pouco de paciência, eu vou pagar a dívida. Alguém considerando de maneira lógica que não tinha condições de pagar a dívida, está tentando ganhar tempo, está tentando enrolar o rei. Olha, eu tenho consciência da minha dívida, mas tenha um pouco de paciência. Quando eu tiver condições, eu vou pagar. E o rei, vendo sua condição de implorar por misericórdia, ele fala: tudo bem, eu vou perdoar, segue sua vida, volte para casa e para sua família. Mas quem deve para ele infinitamente menos, a ter a mesma atitude, a se comportar do mesmo jeito, a ter a mesma ação, a usar a mesma palavra. A palavra que serve para eu falar não é a palavra que eu considero para me ouvir. Faça a sua parte, tome sua atitude, dá teu jeito, mas eu não tenho condição. Não importa, então você vai para a prisão. O que nós temos feito com a graça que tem sido manifestada sobre a nossa vida? Nós vemos um homem que acabou de receber o perdão, mas ele não considera isso, ele não leva isso para a sua vida para sempre. Ele não consegue praticar aquilo que foi praticado com ele. O rei perdoa uma dívida impagável, e aquele que acabou de ser perdoado vai lançar seu subalterno na prisão. A terceira lição, ela está em Mateus 18, 32, 33 e 34, que diz assim: então o senhor daquele servo lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter tido compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. A terceira lição é o terrível destino que aguarda aquele que não perdoa. E eu vou repetir isso. O tema da mensagem de hoje é: posso ser salvo se me recuso a perdoar? Posso viver eternamente se me recuso a liberar perdão? Posso desfrutar da eternidade se não tiver paz com meu irmão, se não tiver comunhão? O texto está mostrando para mim que não. Existe um destino terrível para aquele que não libera perdão. E preste atenção: na boca de Jesus, o rei até esse momento se mostrou bondoso, generoso, misericordioso, dado a criar oportunidades novas. Mas escute, não é que o rei tem duas caras, mas agora ele vai mostrar a sua outra face. O rei que demonstra um amor sem precedentes para perdoar, também pode dispensar ira e castigos que são justos. A atitude do rei de entregar o seu servo aos verdugos, como algumas traduções dizem, ou aos perturbadores, não é uma atitude injusta. Não é a atitude de alguém que é cruel. Não é o comportamento de alguém que não está sendo misericordioso, porque a primeira atitude dele foi ser misericordioso, foi dar uma oportunidade. A atitude do rei agora é uma atitude de justiça.
E aquele que não perdoou, esse recebeu a consequência. Aquele que não conseguiu se realiançar com seus irmãos, esse está sofrendo a consequência. Aquele que não foi dado a dar misericórdia, a manifestar graça, assim como a graça alcançou a vida dele, esse é colocado numa prisão para que ali possa ser perturbado. E preste atenção, até aí tudo bem. Até esse momento tranquilo, Jesus está contando uma história. Jesus está dizendo que essa é a história de um rei, de um servo e de seu conservo. Mas Mateus 18:35 está escrito da seguinte maneira: assim também meu Pai, que está no céu, fará com você, se do íntimo você não perdoar o seu irmão. Jesus está usando uma parábola para trazer ao conhecimento dos seus discípulos uma verdade eterna, um princípio do reino. Isso já foi descrito na oração do Pai Nosso, quando nós lemos lá em Mateus que vocês devem orar dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dá, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira, na mesma medida, segundo aquilo que eu tenho feito com o próximo, haja assim também na minha vida, Senhor. Segundo aquilo que eu tenho dado, dê também a mim. Segundo a régua que eu tenho usado para medir os outros, meça também a minha vida. Essa é a oração que a gente faz, isso é o que a gente pede a Deus, e é isso que Jesus ensinou a gente a orar. Você vai desfrutar de perdão a partir do momento que você manifesta perdão. Você vai conhecer o perdão a partir do momento que você libera perdão. Você vai saber o que é perdão a partir do momento que você entende o tamanho da dívida que foi perdoada de você. É isso que Jesus está querendo dizer para nós. Então, o que eu preciso aprender? O que eu preciso compreender? É que não adianta eu dizer que sou de Deus, que a minha vida é de Cristo, se eu não me comportar como Ele se comporta. Não adianta eu frequentar igreja, não adianta eu dar glória a Deus, aleluia, não adianta eu trazer dinheiro para dentro da igreja, sendo que chega na hora de eu ser parecido com Deus, parecido com Cristo, eu revelo uma natureza imoral, uma natureza pecaminosa, uma natureza que não é nova, mas uma natureza que é velha, uma natureza acusadora, apontadora, assim como aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus pergunta a Adão: o que foi que aconteceu aqui? E a primeira coisa que ele faz é responsabilizar e acusar a vida da sua mulher. Então o que Jesus está mostrando é: você quer desfrutar do perdão? Perdoe, assim como você está sendo perdoado. Você quer fazer parte do reino? Então viva segundo os princípios que o reino tem a manifestar sobre você. Você quer ser um servo de Deus? Então se comporte assim como o teu Senhor se comporta. Age assim como o Senhor age. Manifeste-se assim como o Senhor se manifeste. Quando Jesus estava andando nessa terra, Ele abriu a boca para dizer: eu sou a luz do mundo. Agora, quando Ele está partindo em ascensão, Ele está abrindo a boca para dizer: vocês são o sal da terra, vocês são o sal do mundo. Quando eu estive aqui, eu manifestei o reino de Deus. Agora é a tua vez, agora é a tua hora, agora é o teu momento de revelar quem é o Pai, de revelar como é o céu, de mostrar a palavra de Deus se cumprindo através da tua vida, se manifestando através de você, revelando sempre o teu Pai. Então nós aprendemos 3 lições, e a primeira lição que a gente aprendeu foi a graça descomunal do Rei em perdoar dívidas. Deixa eu falar algo para você. Por favor, não dobre mais os seus joelhos com receio, incerteza, insegurança de que Deus vai ou não perdoar você.
Dobre o teu joelho, analisando o teu coração, para ver se aquilo que você está dizendo é sincero e verdadeiro. Não analise mais o céu, mas analise a sua vida. Perdão não pode ser pedido da boca para fora. Deus está pronto a perdoar você? Se você crê, diga amém. Se você crê, diga glória a Deus. A graça é extraordinária. Alcança a minha vida e alcança também a sua. Minha casa e também a sua. A gente não pode colocar aqui na ponta do lápis quem foi o pior. Cada um sabe da vida que teve, das coisas que fez. Mas se tem uma coisa aqui que é certa, você nasceu em pecado. E com certeza você é uma pessoa de muitas práticas ofensivas a esse Deus. Sabemos que aquele que é amigo do mundo, esse é um inimigo de Deus. E o que é, pastor, ser amigo do mundo? Encontrar prazer na maneira mundana de se viver. Gostar de mentira, bebedice, drogadição, adultério, prostituição, corrupção, engano. Encontrar prazer nessas coisas é declarar amizade ao mundo, mas ao mesmo momento que eu digo que tenho uma aliança com o mundo, eu estou mostrando que eu sou o inimigo de Deus. Estou dizendo que com Deus não tem acordo. O que Ele estabelece eu não quero, o que Ele pensa eu não considero, o que Ele determina eu não vou viver. E todos nós vivemos assim durante um período da nossa vida. Mas preste atenção, quando eu dobrei o meu joelho e falei, eu estou arrependido de tudo aquilo que fiz, eu encontrei das mãos do Rei misericórdia, eu encontrei da boca do Rei compreensão, eu vi a mão de Deus e o braço forte do Senhor abrir as portas para uma nova oportunidade. E se você está dentro dessa igreja hoje, é porque você viveu o mesmo que eu vivi, ou porque você ainda quer alcançar a mesma misericórdia e desfrutar do mesmo perdão. Viver a mesma coisa, semelhante àquilo que Deus está manifestando a algumas pessoas. Deus não tem limites em perdoar alguém. A graça, ela é ilimitada, mas a graça não é desculpa para que eu continue na mesma vida. A graça é força para eu romper com uma velha natureza e passar a viver uma vida que glorifica meu Pai que está no céu e a sua presença que está na terra. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Robson, me ajuda aqui. Preste atenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: você é salvo por essa graça. O que fez você ser perdoado não foi a tua maneira sagaz de falar com o rei, não foi a habilidade do teu pedido de perdão. E eu quero que você olhe para essa história e entenda que certamente o pedido de perdão nem sincero foi. Porque da maneira com que ele mediu, ele não foi medido. Deus mediu ele de uma maneira diferente, perdoando a sua dívida impagável. Esse homem não tinha nenhum tipo de atributo ou característica, e ele também não podia dar nenhum tipo de garantia de que não aconteceria de novo. O que faz ele receber perdão não é o que ele é, não é o que ele diz, não é o que ele faz, mas o que faz ele receber perdão é o coração do rei que está disposto a perdoar. E eu não sei qual é o tamanho da tua conta, eu não sei qual é o tamanho da tua dívida,
Mas o que eu sei é que o coração de Deus está transbordando hoje, nessa noite. Eu só estou esperando você chegar mais perto, para que você possa me conhecer. Eu só estou esperando você se aproximar, para que você possa entender quem eu sou. Isso vem de Deus. Eu não sou melhor do que nenhum homem que está aqui, e nenhum homem que está aqui é melhor do que eu. O que nós somos hoje não é resultado daquilo que nós buscamos, mas sim é uma graça de Deus que se manifestou sobre a nossa vida, perdoando a nossa conta e nos dando a oportunidade de viver algo maior em Cristo Jesus. Essa disposição do Rei em manifestar graça e perdoar você é a mesma disposição que Ele tem a dar a você uma nova história, uma nova vida, fazendo com que aquilo que ficou para trás seja esquecido. E eu afirmo isso com todas as letras: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu te falo, Deus tem uma história nova para você, sem dívida, sem culpa, sem arrependimento, mas com alegria e vida no Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo para mim. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, porque nós não somos salvos e perdoados por causa daquilo que nós fazemos, mas é por causa de quem Deus é. Tem alguém perto de você? Consegue apertar a mão dessa pessoa com carinho e dizer para ela: Deus foi bom com você, Deus foi generoso com você, mas da mesma maneira que Ele agiu na tua vida, Ele também agiu na minha. Mas da mesma maneira que Ele perdoou a tua conta, Ele também perdoou a minha. Mas da mesma forma que Ele te deu outra oportunidade, Ele também deu uma nova oportunidade a mim. Quantos aqui vão viver essa nova oportunidade que Deus está dizendo, oh glória, e viver de uma maneira com que seu nome seja exaltado, viver de uma maneira com que Ele seja conhecido, viver de uma maneira com que a graça alcance outras pessoas? Aquilo que eu tenho recebido de Deus e aquilo que eu preciso dar aos outros, aquilo que eu tenho desfrutado de Deus é aquilo que os outros devem desfrutar de mim. Não é por obras para que ninguém se glorie, e não existe nada que isso preencha teu ser. Não existe nada que você possa fazer para ser perdoado. Quer um conselho? Desfrute da graça. Desfrute desse favor não merecido que Deus concede a todo aquele que se arrepender. Eu quero liberar algo sobre a sua vida aqui hoje. Posso ouvir um amém? Você conheceu o coração de Deus, e agora chegou a vez das pessoas conhecer o coração de Deus através da tua vida. Nossa, mas eu pensei que não pense nada. Vamos continuar nossa caminhada. Ah, mas eu achei que não acha nada. Esqueça o que passou. Vamos criar uma nova história a partir daqui. Ah, mas é isso mesmo. Ser cristão é assim. É esquecer do ontem para viver um hoje melhor, preparando o futuro glorioso. Isso é ser um discípulo de Cristo. Segunda lição que nós aprendemos: o absurdo de se fazer por causa da graça. Eu relembro você: o servo e o conservo tiveram a mesma atitude, a mesma posição usaram, as mesmas palavras saíram de sua boca, mas aquilo que serviu para mim não serviu para o meu servo. Da maneira que eu fui perdoado, eu não pude perdoar. E a dívida que era impagável, o rei perdoou a minha, mas eu não consegui perdoar aquilo que era pagável. Aquilo que podia ser acertado, eu não consegui perdoar. Desculpa. Estava orando hoje, perguntando para Deus. Fui para a casa de recuperação. Hoje eu passei 1 hora no telefone, conversando com uma pessoa de longe que queria falar comigo.
horas 7 minutos, mas preocupado com a palavra de hoje, da Santa Ceia. Eu já ceiei hoje de manhã. Nós já tivemos um momento com Deus. E de manhã essa não foi a palavra que Deus deu. A palavra de manhã foi o servo onipotente, onde Jesus tira suas vestes e ali lava o pé dos seus discípulos, mostrando que ele é todo poderoso, mas esse poder dele faz ele ser o homem mais humilde que esse mundo conheceu. Cheguei em casa, para mensagem para fazer, abaixa a televisão, para o videogame, dá um tempo, eu preciso preparar a palavra. Carla, não foi assim, cara. Carla, baixa aí o celular um pouquinho, preocupado com essa palavra de hoje. E o Senhor ministrando ao meu coração: filho, tem gente magoada, tem gente preso na cadeia, que a ofensa criou. E eu não sei, talvez essa ofensa na tua vida é antiga, de quando você era criança. Talvez essa ofensa aconteceu na última igreja que você congregou. E aí você está aqui achando que igreja é tudo igual, que crente é tudo igual. E deixa eu te falar, os problemas que você teve lá, você vai encontrar aqui. Mas eu te digo, o Deus que você conheceu lá também é o Deus que você vai conviver aqui. E da mesma maneira que ele disse que chega um momento que a gente tem que tocar a vida para frente, é isso que eu venho te dizer. A segunda lição é: não faça pouco caso da graça. Tiago capítulo 1 verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu olho para esse texto e para o sermão dessa noite e vejo: Deus não quer que eu me engane, achando que eu vou conviver com um homem pecador e não serei ferido através desse relacionamento. Eu lembro de uma vez que eu estava chapado na casa de recuperação, com vontade de jogar uma bomba lá dentro e sumir. Queria ir embora, cansado de ver o mesmo problema nas mesmas pessoas, praticando a mesma coisa. Se você não sabe, é difícil. Para você que é professor, imagine só, você passar 5, 6 anos dando aula para a mesma criança na primeira série. Às vezes eu vivo isso na casa de recuperação, às vezes eu passo por isso. E aí eu estava falando para Deus: Senhor, eu quero ir embora, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero desistir disso. E aí o Senhor virou para mim e falou assim: Haroldo, quer sentir o perfume das rosas? E eu: claro, Senhor. Ele falou: então aprenda a furar teu dedo nos espinhos. Enquanto a gente estiver junto, enquanto a gente for igreja, a gente vai estar vivendo uma palavra que é bíblica: o ferro com ferro se afia. E eu não sei se você já usou um esmeril, mas você pega a broca, você pega o bedame, a ferramenta de corte, e ali você desgasta ela, ferro com ferro. Mas é esse desgaste que traz o aperfeiçoamento. Quer se parecer com Jesus? Conviva com os seus discípulos, porque a Bíblia está pedindo: não se engane, achando que viver nesse mundo é um mar de rosas, achando que essa terra é o paraíso. Não, mas essa terra te prepare para o paraíso, essa terra te prepare para a vida eterna. Seja um praticante da palavra de Deus e não apenas um ouvinte, porque esse pode ser mais um culto que você escuta Deus falar: perdoa, 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 mas você sai daqui esperando alguém perdoar você, quando você tinha que sair daqui e procurar alguém dar um abraço. O que é isso? Não, deixa eu te falar uma coisa: isso é prática da palavra. Porque a partir de hoje eu parei de me enganar. Eu vou passar a viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Alguém está entendendo aqui o que eu estou pregando hoje nessa noite? Alguém concorda com aquilo que Deus está dizendo hoje para essa igreja? Porque eu quero anunciar em nome de Jesus Cristo, com todas as letras: Deus quer quebrar cadeias e prisões espirituais nessa noite, que se manifestaram através de ofensas que foram lançadas contra a sua vida. Não faça pouco caso da graça.
Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros. Essa palavra não foi escrita para quem estava no meio da rua, Valéria. O Espírito Santo não falou para Paulo: Paulo, olha, coloca isso daí no papel e entrega lá no bar da esquina. Deixa lá na praça, onde tem um monte de gente que não tem vida comigo. Não, essa palavra foi escrita para uma igreja. E que o Espírito Santo estava dizendo suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente. Da mesma maneira que você quer ser perdoado, perdoe também, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E aí Paulo termina o versículo dizendo: assim como Deus perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Assim como Deus agiu com graça com vocês, haja com graça uns com os outros. Assim como o coração do rei transborda de graça para te perdoar, transborde também o teu coração, para que o irmão que está do teu lado não se perca, mas ele possa ser salvo para a glória do Senhor. A terceira lição é essa outra face do rei, a outra face do rei. É aquilo que a gente não quer conhecer da parte de Deus. A gente quer conhecer o amor, a gente quer conhecer sua bondade, a gente quer conhecer sua misericórdia, seu poder de abençoar a nossa vida. Mas eu tenho certeza, Robson, que ninguém aqui gostaria de conhecer a ira de Deus e o seu poder de castigar. Ninguém aqui quer ser condenado. Ninguém aqui quer ficar perdido. Mas a gente vê que existe um juízo para quem não se comportar como Deus quer. E Deus não pede nada que Ele não faça. Que juízo é esse? Inferno. O castigo de viver eternamente separado de Deus e separado das coisas que são boas. Pastor, o que é bom? Luz é bom. Amém? Pastor, o que é bom? Verdade é bom. Você prefere luz ou você prefere escuridão? Um exemplo fácil. Já passou na porta de um cemitério 1h30 da manhã e um gato preto aparece no muro e faz nhau? Eu duvido se você não vai se arrepiar. Agora passa na porta do mesmo cemitério, meio-dia, 1h30 da tarde. A luz não te incomodou, a luz não te atrapalhou, e o fato de você estar em claridade, isso não roubou a tua tranquilidade, a tua segurança. Quando alguém falou a verdade para você, por mais que doeu, isso não tratou sua vida? Isso não mudou tua história? Agora, quando alguém mentiu para você, quando alguém enganou você, quando alguém sabotou teus sentimentos, sabotou tua esperança, trazendo a você algo que era enganoso, como foi que você ficou? Então o castigo é esse, é estar separado de coisas boas. E aí, eu preciso te falar, existe uma segurança eterna? Porque a gente pensa assim: estou salvo hoje, estarei salvo para sempre. Entreguei minha vida a Jesus, aceitei Jesus naquele culto, marquei o dia da minha conversão, marquei o dia de quando eu aceitei Jesus. E a gente pensa que a gente está seguro. Existe uma segurança eterna? Não, não existe. Existe uma vigilância contínua. Existe um comportamento santo contínuo. Existe uma misericórdia que tem que ser perseverante. E aí a gente vê Mateus 6,14 dizer: porque se perdoarem as ofensas um dos outros, também o Pai de vocês que está no céu os perdoará. 15. Se porém não perdoarem uns aos outros as ofensas que os outros te fazem, também o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Mateus 7,21, para a gente encerrar, está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas somente aquele que fizer a sua vontade. Ah, pastor, o senhor está numa santa ceia trazendo essa palavra? Claro, estou, porque eu estou preocupado com a tua vida eterna. Eu não sei o que você esperava hoje ao ouvir essa palavra, mas eu trago um recado de você que veio do céu hoje, esse dia. Deus dizendo: avisa ele e avisa ela que eu quero eles aqui em cima morando comigo. Porque o lugar já está sendo preparado, e a hora de eu descer para buscar já está chegando. Eu não quero que você conheça a outra face do Rei. Se não é o desejo do meu coração, e deixa eu te falar, esse também não é o desejo do coração do Rei. A única coisa que Ele quer é que você seja compreensivo como Ele foi com você, que você seja amável como Ele foi com você, que você seja generoso, gentil como Ele foi com você. A única coisa que Ele quer é que você tenha a capacidade de perdoar, assim como Ele perdoou você. E eu sei que existem tantas coisas que ainda ferem sua vida, machucam você e te entristecem. O que mais Deus quer que você faça é que você viva como Ele viveu. Eu quero encerrar essa ministração orando por alguém que precisa dessa oração. Por que eu falo que precisa? Talvez você está debochando da graça, fazendo pouco caso. Talvez você ainda é alguém que dentro de você está assim com os ombros: quero mais é que se lasque, quero mais é que se perca. Bem baixinho, Robson. Você está frequentando a igreja de Cristo, mas você está com um comportamento maligno dentro de você, perverso, com modinha de internet, colocando indiretamente aquilo que você não tem coragem de falar diretamente. Mas o Senhor quer te libertar hoje, não é amanhã, é hoje que você está na presença do Rei. Quer um versículo para isso? Aonde tiver dois reunidos em meu nome, estarei presente. Então, feche os seus olhos por um minuto. Eu quero que você faça uma reflexão. Não é para você analisar o céu, é para você analisar você. Não é para você ter dúvidas sobre Deus, mas é para você ter certeza sobre você. Se chegasse uma notícia ao teu Senhor hoje, das coisas que você tem feito, qual será que seria a atitude do teu Senhor? Carlos, pode vir aqui, Carlos. Presbítero Aldo, na terça-feira dessa semana, fique de olhos fechados. Ele estava ministrando uma aula sobre a igreja global, falando do comportamento individual de cada cristão. E no meio daquela ministração, o Espírito Santo fez a gente cantar um louvor sem músico, sem nota, sem nada. Não perca a ligação na palavra, não deixa nada tirar a sua atenção. Nós não tínhamos nenhum músico com instrumento na mão, mas Deus nos levou a louvar o seu nome, clamando a Ele para que pudéssemos ter um novo coração. Essa música é antiga, eu tenho certeza que você cantou como criança, mas eu faço questão de você cantar ela hoje de noite. Natan, apaga essa luz, Natan, pra gente, por favor.
Você está livre das ofensas que você praticou ao rei. Mas você está livre das ofensas que fizeram a você. Você está sarado contra as ofensas que você fez ao rei. Mas você está sarado das ofensas que fizeram você. Toda vez que você olha no espelho, você vê a mesma pessoa. Toda vez que você senta na mesa, você vê a mesma pessoa. Toda vez que você passa de carro em frente de um lugar, você vê a mesma pessoa. E toda vez você está sentindo a mesma dor. Mas o Senhor quer colocar um bálsamo hoje no teu coração, fazendo com que você possa ter esse novo coração gracioso, transbordante, assim como o rei tem, e você passar a liberar perdão, e você viver segundo os princípios do reino. Eu queria que pela última vez, em nome de Jesus Cristo, você fosse capaz de mentalizar, de trazer para o teu entendimento agora, o dia que essa dor entrou no teu coração, e você falar para Deus: é a última vez que eu vou sentir isso, mas hoje eu vou me libertar dessa ofensa. O Carlos estará louvando e você estará orando, e depois nós vamos cantar todos juntos em nome de Jesus.